Todos abrigam a fantasia de que algo incrivelmente significativo e inestimável está enterrado em seu quintal. Normalmente, as pessoas procuram por tesouros escondidos como ouro de piratas ou outras formas de dinheiro para pagar suas dívidas e se aposentar por um estilo de vida confortável. Mesmo que isso não aconteça com frequência, muitos objetos incomuns são ocasionalmente descobertos nos quintais das pessoas. De misteriosas descobertas de criaturas a tesouros enterrados amaldiçoados a OVNIs. A maioria desses mistérios intrigantes permanecerá sem resposta devido à construção diária de novas casas ao redor do globo, até que alguém involuntariamente os desenterre. Depois de assistir a isso, nós não aconselhamos que você desenterre aí o seu quintal imediatamente, já que você pode encontrar algo que é um pouco mais do que você esperava. Então junte-se a nós enquanto exploramos as coisas mais estranhas encontradas. Número 14. Um saco amaldiçoado de dinheiro. A maioria das pessoas espera um dia encontrar um grande saco de dinheiro, mas você deve ter cuidado com o que você deseja. Wayne Savage, de 51 anos, fez uma descoberta surpreendente em seu quintal em agosto de 2011, enquanto juntava brócolis. Ele descobriu pacotes de dinheiro totalizando $150 mil. Entretanto, o carpinteiro desempregado, que estava em perigo de perder a sua casa, deu o dinheiro à polícia com o entendimento de que, se ninguém mais o reivindicasse até o final de 2012, seria dele. Você teria feito o mesmo? Dolores Johnson, a vizinha do lado do homem, logo interrompeu e fez uma tentativa de reivindicar o dinheiro. Ele estava preparado para dividir o dinheiro de acordo com um acordo judicial com a sua vizinha Dolores. A sua filha também fez uma reivindicação pelo dinheiro. Dolores, no entanto, insistiu que ela não tinha nenhum desejo de usar o dinheiro. Sabe por quê? Porque foi amaldiçoado. A mulher idosa insistiu que todos se afastassem do dinheiro e disse que tinha se livrado dele por causa da maldição. Infelizmente, Dolores faleceu aos 87 anos de idade, não muito tempo depois de lhe dar o aviso. Savage tomou a decisão de ignorar os conselhos da mulher e prosseguir com a sua tentativa de conseguir o dinheiro. O dia 11 de julho de 2013 foi designado como o dia para o acordo judicial. Mas em 1º de julho de 2013, Wayne Savage faleceu devido a problemas relacionados à diabetes. E infelizmente o seu pai também faleceu de um ataque cardíaco alguns dias depois. A maldição não impediu que alguns afirmassem as suas próprias reivindicações em relação aos fundos. Um proprietário de uma loja de bebidas alegou que $150 mil de sua propriedade foram tomados em 2010. O dinheiro ainda permanece sob a custódia da polícia, que está tentando determinar se ele não está ligado a nenhuma atividade criminosa. O porquê de Dolores acreditar que o dinheiro foi amaldiçoado em primeiro lugar é um mistério. Será que ela lançou um feitiço sobre ele? Será que ela conhecia alguém que amaldiçoou a sua própria propriedade? Mesmo assim, este cara foi realmente morto por uma maldição? Ou foi apenas uma coincidência que ele tenha morrido logo após descobrir essa grana toda? Número 13. Uma Ferrari. Um automóvel em bom estado foi encontrado enterrado em um pátio de Los Angeles em 78. Quando a polícia investigou isso, eles descobriram que o carro tinha sido dado como roubado em 1974. O enterro de Sandra Eileen West marca o início da narrativa de 77. West não foi colocado para descansar em um caixão, o que era incomum, para dizer o mínimo. Seu último desejo era ser colocado para descansar no banco do motorista da sua Ferrari 330 América Azul de 1964. Quando West faleceu aos 37 anos de idade de uma overdose involuntária de comprimidos em sua casa em Beverly Hills, ela era viúva. Ela e seu amado automóvel foram transferidos para San Antonio, de acordo com as instruções do seu testamento, para que ambos pudessem ser enterrados ao lado de seu falecido marido. Em um esforço para manter aqueles com dedos longos longe do carro, cimento foi derramado dentro e sobre o carro enquanto ele era abaixado em um bunker de concreto. Um pouco mais de um ano, 4 crianças estavam se divertindo na sujeira e fora de uma típica casa de Los Angeles quando tropeçaram em algo subterrâneo. Eles chamaram o policial, que encontrou um Dyno verde 246 GTS enterrado no pátio. As pessoas ficaram assustadas com isso quando lembraram do bizarro funeral de Sandra Eileen West, mas nesse caso não havia ninguém no banco do motorista. Ele havia sido comprado e roubado em 74, de acordo com a polícia. Eles não conseguiram determinar como o carro chegou, no entanto. Quando o carro foi descoberto, os donos da casa haviam se mudado recentemente e estavam perplexos quanto a quem o teria enterrado. O fato de estar embrulhado em plástico sugeria que alguém tinha a intenção de voltar para ele, mas aparentemente eles nunca tiveram oportunidade. O carro ainda está faltando em qualquer registro e até hoje é desconhecido quem o roubou e também quem o enterrou. Número 12. Meteoritos. Mesmo que um meteorito atinja sua casa 6 vezes seguidas, a probabilidade de você descobrir um pedaço dele em seu quintal é bastante baixa. Radivoj Lajic, um sérvio que vive em uma pequena aldeia no norte da Bósnia, experimentou exatamente isso. Parece que a propriedade desse cara desenha pedregulhos espaciais por alguma razão.
Em 2008, imediatamente após o sexto meteorito ter atingido o teto da sua casa na vila de Gornji Lahik, no norte da Bósnia, Radivoj Lajic inicialmente atraiu a atenção em uma escala global. E contra todas as chances, outra rocha atingiu o telhado da sua casa nos meses seguintes, fazendo a sexta vez desde que começou em 2007. Todas as rochas que ele cedeu que estavam caindo eram meteoritos, de acordo com especialistas da Universidade de Belgrado. Eles fizeram um esforço para identificar as características da sua casa e por que ela atrai. Ele afirmou que isso nunca acontece quando o céu está limpo, mas está chovendo muito. Lahik, é claro, tem a sua própria justificativa. Ele declarou que ele certamente está sendo alvo de extraterrestres após a quinta pedra ter impactado sua casa. Eu não tenho certeza do que eu fiz para irritá-los, mas nenhuma outra explicação faz sentido. Como não há praticamente nenhuma possibilidade de ser atingido por um meteorito, ser atingido 6 vezes deve ser intencional. A fim de proteger a sua casa do ataque alienígena, Lajic, de 50 anos, teve um telhado reforçado com viga de aço instalado. Ele pagou por este projeto vendendo um dos meteoritos para a Universidade Holandesa. Eu sou definitivamente um alvo de alienígenas, ele continua. Eles estão me provocando, dizem eles. Eu não tenho certeza por que eles estão agindo dessa maneira. Tenho dificuldades para dormir quando chove porque eu tenho medo de outro ataque. Os cientistas estão investigando a propriedade para descobrir se ela tem alguma qualidade magnética única. Bem insano isso, não é? Número 11, cemitério de 1700. Com tantos cemitérios, algumas pessoas afirmam que Nova Orleans é construída sobre um cemitério. Em seu quintal, Vincent Marcello, de Nova Orleans, Louisiana, pretendia cavar um buraco para uma piscina, mas ao invés disso, ele encontrou um antigo cemitério dos anos 1700. Embora Marcello estivesse ciente da história da sua propriedade, ele não antecipou a descoberta de restos humanos. Nós não sabíamos bem o que iríamos encontrar, ele afirmou. O bairro francês é onde estamos, mas nada no subsolo pode ser previsto. 13 caixões contendo restos humanos foram encontrados pelos trabalhadores. No local onde o cemitério de São Pedro estava, antes de ser fechado devido à superlotação, os caixões foram amontoados um em cima do outro no subsolo. As famílias mais pobres, provavelmente, foram forçadas a deixar os restos dos seus entes queridos no cemitério de São Pedro, enquanto as famílias ricas, provavelmente, poderiam se dar ao luxo de ter os seus parentes transferidos para o mais moderno cemitério de São Luís número 1. No entanto, não foi a primeira vez que os restos mortais foram encontrados no subsolo. Em 1984, 36 cadáveres foram descobertos durante um projeto. A gente só não tem certeza se o Vincent foi bem sucedido na obtenção da sua piscina. Número 10. Uma chita. Em 2008, Toby, então com 9 anos de idade, de Hamerton, Inglaterra, foi até a sua mãe gritando que havia uma chita no quintal. Julianne Taylor, sua mãe, acreditava que seu filho estava inventando coisas. A mãe dele desbancou as afirmações dele como exuberância juvenil. Afinal de contas, um grande gato predador invadindo uma subdivisão pacífica dificilmente é algo que acontece todo dia. Claramente, é o Reino Unido, afinal de contas. Até Julianne Taylor espreitar pela janela da cozinha. Ela ficou chocada ao descobrir que o seu filho não estava brincando. Quando Toby viu inesperadamente o grande gato africano, ele estava lá fora brincando com a sua bicicleta. Ao invés disso, o gato grande reparou nele. Felizmente, a chita tinha pouco interesse em Toby quando ele fugia aí para um lugar mais seguro. Ao invés disso, o animal, o macho chamado Akia, escolheu roer os pneus e os assentos da bicicleta de Toby. O animal fugiu de um refúgio adjacente. Akia foi levado de volta para o seu recinto pelos zeladores quando eles chegaram rapidamente à residência. O pobre Toby estava com medo, já que na realidade ninguém esperava ver uma chita na Inglaterra, apesar do fato de que, se você olhar para ela, isso acontece com mais frequência do que você possa imaginar. Os tratadores menosprezaram essa ocorrência, alegando que a Kia tinha sido criada por humanos desde que era um bebê, então era dócil quanto um cachorro. A Kia foi criado à mão, desde recém-nascido pelo nosso chefe, e como resultado, ele é perfeitamente domesticado, disse Andrew Swales, um porta-voz do zoológico. Estamos certos de que o problema foi causado por uma unidade de vedação elétrica defeituosa que já foi substituída. Taylor observou que seu filho teve pesadelos recorrentes após o incidente, o que não foi muito reconfortante para ela. Não foi a besta de Dartmoor, pelo menos, né? E agora o próximo. Número 9. Crocodilo. Sharon Bente decidiu olhar para um som estranho que ela tinha ouvido vindo aí de seu quintal em uma tarde quente de maio. Ela ficou assustada com um grande crocodilo nadando na sua piscina. Ela chamou seu marido imediatamente e ele chegou para descobrir que o réptil tinha feito um buraco na tela do pátio deles. O crocodilo tentou ficar fora d'água enquanto os dois observavam, mas não teve sucesso, então ele continuou nadando. A criatura foi eventualmente capturada por um outro caçador que chegou ao local. Enquanto o casal Bente instalava uma nova tela no pátio, ele foi levado para uma fazenda próxima. No entanto, é provável que eles não estejam dormindo tão bem quanto deveriam. Número 8. Restos mortais.
Quando o cão de família escavou um buraco no chão em Yuba City, Califórnia, que tinha restos humanos, os moradores da casa recém-construída ficaram muito alarmados. Invadindo a casa para explorar a descoberta, a polícia e os antropólogos chegaram à conclusão de que o item poderia ser o resquício de um ritual religioso. Após um exame normal da propriedade, foram encontrados mais artefatos relacionados com os restos, incluindo pedaços de bonecas e objetos misteriosos. Nathaniel Oberman, o dono do cão, disse à polícia que, embora ele não estivesse muito alarmado quando seu cão descobriu o que parecia ser uma cabeça de uma boneca de porcelana, ele ficou alarmado quando avistou o pote, que tinha um crânio. Além disso, Oberman atestou a descoberta de dinheiro e machetes, cujos ossos de quem eram ou quem os enterrou ainda são desconhecidos. Número 7. A porta de metal do passado. O que você faria se uma porta de metal fosse descoberta em seu quintal? Quando a família Zwick teve que fazer essa escolha, eles deliberaram por 10 anos antes de decidir abrir a porta e espreitar para dentro. Eles descobriram um bunker de metal embaixo do chão quando a entrada se abriu. A família notou que o bunker foi inundado depois que uma escada foi enganchada para o lado. Eles tinham descoberto um abrigo antibomba da era da Guerra Fria. A família tirou algumas caixas de papelão flutuantes da água e eles descobriram um suprimento de comida e lanches dentro de casa que era claramente destinado a manter uma família afetada pela guerra alimentada. Eles encontraram doces, passas, xarope e outros alimentos não perecíveis. Em suas embalagens originais dos anos 60, tinha toalhas de papel, velas, uma lista telefônica e até mesmo uma mangueira de jardim que também foi descoberta. A família Zwick tinha descoberto um portal do tempo. Eles deram os itens para a Sociedade Histórica Nina depois de tudo isso. Número 6. UFO. Duas garotas de Kitchener descobriram algo estranho enquanto procuravam por minhocas em seu quintal. Elas descobriram que parecia ser uma pedra brilhante. O objeto era tão grande quanto as cabeças das irmãs e parecia quase brilhar em azul. Elas inicialmente acreditavam que o objeto era um pedaço de um meteorito que havia atingido a área um mês antes. Phil McCausland, um especialista em ciências da Terra, discordou, afirmando que se o objeto tivesse sido realmente um meteorito, a camada visível deveria ter sido muito mais escura. Ele também disse que a maioria dos fragmentos de meteorito nunca são descobertos nas profundezas do solo, mas sim ao redor ou abaixo da superfície. Gary Winkler, um especialista em pedras preciosas, foi portanto contatado e solicitado para examinar. Winkler descobriu que inquestionavelmente não era uma joia de nenhum tipo. Além disso, ele conjecturou que o objeto não era de origem natural e, em vez disso, tinha sido propositalmente enterrado. Embora a identidade do objeto ainda seja desconhecida, as irmãs têm planos de vendê-lo se ele se tornar algo valioso. Número 5. Esqueleto aborígene. É incomum para uma família gastar $5.000 na descoberta de um esqueleto de 400 anos. Ken Salve descobriu ossos no pátio enquanto tentava criar buracos suficientemente profundos para postes de cercas. Pensando que pertenciam a um animal, Ken rapidamente os esqueceu. Quando a sua esposa Nicole insistiu no assunto, eles persistiram e eventualmente descobriram o esqueleto de uma mulher aborígene. Depois de investigar o local, o antropólogo forense Michael Spencer descobriu que a mulher estava na casa dos 20 e poucos anos quando ela faleceu em algum momento nos anos 1600. Ele descobriu ao estudar os dentes do esqueleto que a mulher pertencia a um grupo de pessoas que ganhavam a vida caçando e pescando. Spencer tem certeza de que a mulher era descendente linear de um dos comerciantes da rede de comércio de Ojibwa. Nicole e seu marido receberam aval do registrador de cemitérios para contratar um arqueólogo para examinar o restante do quintal, mas eles foram responsáveis pelas despesas. O prefeito da cidade não respondeu ao apelo e a conta foi de $5.000. Depois de saber das lutas financeiras do casal, seu membro provincial do parlamento, Bob Bailey, ajudou-os a reclamar a acusação com uma dificuldade financeira injustificável na esperança de persuadir o escrivão a reembolsá-los. Enquanto isso acontecia, o esqueleto era levado para o vizinho cemitério, onde uma observância acontecia. Número 4. Pedra Antiga. Depois de pesquisar a história da sua própria casa, um historiador amador encontrou uma pedra antiga que foi mencionada em documentos judiciais de 1170. Ao pesquisar o passado da casa que ele possuía, Stephen Davis encontrou uma menção de uma pedra pré-histórica que foi considerada como tendo indicado um local de sepultamento da Idade do Bronze de cerca de 2500 a.C. Após uma disputa legal sobre quem possuía a terra durante o século XIV, a região foi designada como um lugar comum. A pedra foi mencionada pela última vez em 1636, quando apareceu em um documento fiscal. A casa de Stephen está em um terreno que foi vendido há mais de 3 séculos e hoje é parte de uma propriedade. Davis e um amigo tentaram localizar a pedra antiga usando os documentos. Eles ficaram chocados ao encontrá-la no quintal do próprio Davis, totalmente envoltos em era.
pois não tinha nenhuma confiança genuína de que a encontrariam depois de todo esse tempo. A pedra foi antecipada para receber a designação de Monumento Antigo Programado da Comissão de Edifícios e Monumentos Históricos da Inglaterra na época da descoberta. Número 3. Uma atriz de Hollywood. Margot Kidder, a original vivaz Lois Lane nos filmes Super-Homem, foi descoberta em um quintal de Glendale, Califórnia, em 1996. Ela era uma atriz de 47 anos de ascendência canadense. A atriz estava desaparecida por 3 dias antes de ser descoberta. Na época, ela estava lidando com uma questão de saúde e também financeira. Ela estava programada para pegar um voo de Los Angeles para o Arizona para ensinar um seminário. Mas quando ela não apareceu, o gerente dela relatou seu desaparecimento. Ela estava alegadamente temerosa e paranoica, mal vestida e suja e tinha alguns dentes desaparecidos. Seu ex-marido, que ela acreditava ser o chefe da CIA e estava tentando pegá-la, estava no centro da sua paranoia. Em um esforço para desaparecer, ela tinha até raspado o cabelo. Ela recebeu então um diagnóstico de distúrbio bipolar e foi admitida em uma instituição de saúde mental, onde ela fez uma recuperação completa. Margot Kidder foi porta-voz dos doentes mentais por muitos anos e nunca mais experimentou um episódio maníaco ou depressivo. Número 2. Uma aliança de casamento em uma cenoura. Em 1995, Lena Paulson perdeu sua aliança de casamento quando atirou para fazer comida com suas filhas. Ela desapareceu, mas ela descobriu 16 anos depois. As nuances realmente tornaram este conto fantástico ainda mais extraordinário. O anel estava em cima de uma cenoura minúscula quando ela o encontrou novamente. No centro do anel, uma cenoura estava brotando. Seu marido, Ola, disse ao jornal sueco Dagens Nyheter: "É inacreditável." O anel estava em boa forma, mas não cabia mais em Lena. Ela mesma tinha feito o anel, então ele tinha um valor sentimental especial. Embora ela o tivesse substituído, ela tomou o anel como um sinal de reaparição. E ela informou à mídia que ela pretendia reduzi-lo. "Eu tinha perdido a esperança", disse ela. "Agora encontrei o anel novamente e quero poder usá-lo." Número 1. Ossos de mastodonte. Depois que o proprietário encontrou um osso de tamanho considerável no fundo de um lago no quintal de Hyde Park, Nova York, as renovações se transformaram em uma grande escavação. Quando Larry Lozier descobriu o osso enterrado em lama, ele estava drenando a lagoa para torná-la mais profunda. Ele o levou em seu veículo e dirigiu com ele por alguns dias sob a suposição de que poderia ser um osso de uma vaca ou de um cavalo. Até mesmo seus amigos olharam para ele durante um churrasco, o qual ele o trouxe. Até Lozier chamou o Dr. Christopher Lindner, que dirigiu até a sua residência no Hyde Park para dar uma olhada, e ninguém pensou que pudesse ser de um mastodonte. Lindner organizou uma escavação na propriedade concentrada dentro da lagoa onde o osso inicial foi descoberto. E assim que ele percebeu que este era um osso fóssil antigo, escavando alguns ossinhos aqui, e haviam membros da família e amigos que também participaram. Mas os especialistas foram os que descobriram a pelvis e vértebras inferiores. Alguns dias depois, uma retroescavadeira foi usada para localizar o crânio do mastodonte. Nesta época, Lozier foi o feliz possuidor de até 90 ossos de mastodonte. Quando todos os ossos forem localizados, eles provavelmente se tornarão uma exposição proeminente em um museu novinho em folha, já que está sendo projetado. Acredita-se que o mastodonte de 9 metros de altura tenha se afogado na lagoa há 12 mil anos depois de ter ficado atolado na lama. Vamos saber o que você acha na seção de comentários abaixo.